Paulo Guedes confirmou que o governo vai enviar o projeto da reforma administrativa para a Câmara dos Deputados na semana que vem. É um pacote de medidas para enxugar gastos, tendo como principal ponto o fim da estabilidade para novos servidores públicos. Durante o evento no Rio de Janeiro, Guedes criticou o reajuste salarial do funcionalismo. Vamos ouvir. O governo está quebrado, gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. Por nota, o Ministério da Economia afirma que Paulo Guedes lamentou ter tido a fala retirada do contexto e que o ministro reconhece a elevada qualidade do quadro de servidores e que ele se referiu a situações específicas de estados e municípios que têm o orçamento comprometido com a folha de pagamento com despesas que ferem a lei de responsabilidade fiscal. Oi, Neg. Nós temos que denunciar o ataque que está sendo tramado nos porões desses governo federal, que não tem compromisso de fato com o bom serviço público. O governo chama, o Paulo Guedes faz uma menção que os servidores públicos são parasitas, que o Estado brasileiro é hospedeiro. Deixa eu fazer aqui uma memóriazinha. Como é que era até 88, antes da nossa Constituição? Talvez é desse servidor público não concursado que o Paulo Guedes estivesse a falar. Aí eu quero lembrar o Paulo Guedes que não está no governo agora. Ele é membro de governos da elite desde o Fernando Henrique, mas muito tempo. E talvez ele esteja falando do servidor público federal antes do concurso. Sabe como é que era, Ana? Nós sabemos. Só se tornava servidor público os apadrinhados dos ricos. Se tornava, na verdade, servidor público, figuras como Paulo Guedes, figuras como os filhos, os familiares de Paulo Guedes, que realmente arrumavam emprego para não trabalhar, para se locupletar. Qual é a lógica que nós vamos ter? É um retrocesso no tempo. É que este servidor vai estar com receio de exercer sua função a partir da vulnerabilidade que possa causar o governo de plantão. Porque é exatamente isso que você propõe com a quebra da estabilidade, com algumas regras que estão dentro da reforma e que vai contra o que nós já caminhamos. Não é difícil entender isso. Imagine, por exemplo, aqui no Ceará, alguns governos, e aqui eu me lembro de governos, porque essa é a marca dos governos, quase sempre representando o poder econômico, um auditor da Receita Estadual indo autuar uma dessas empresas que está sonegando, cometendo crime. O que será que vai ocorrer com esse servidor? O medo de cumprir com o seu dever em favor do Estado, da maioria do povo. É isso que, na verdade, essa reforma propõe. É justamente fazer um falso debate sobre os gastos que o Estado tem com seu funcionalismo e que não são os números mentirosos que este governo propaga. Pelo contrário, o índice do que nós gastamos com o serviço público está no parâmetro da maioria dos países no mundo, até menor. Se esse governo, que é um governo babão, por exemplo, dos Estados Unidos, nós gastamos com servidores públicos menos do que o que os Estados Unidos gastam, que alguns países gastam. Na verdade, 1988 celebrou o bom desenho institucional da República Federativa Brasileira, que, através de concurso público, passou a ocupar os cargos, as funções públicas para que esse Estado prosperasse. De lá para cá, a gente tem certeza que, nesse sentido, nós caminhamos muito, mas muito, comparado
ao Brasil que o Paulo Guedes fala hoje, que na verdade é o que ele experimentou sempre e que talvez agora, incomodado, ele que representa o poder econômico, incomodado com um Estado que de fato atua no seu servidor público em favor da maioria do povo, ele quer desmantelar. É impressionante, eu vendo inclusive alguns dados sobre esta reforma, que eu passo aqui a destacar, as mudanças que estão propostas nesse negócio. Aliás, para os servidores que entram após a reforma, esses servidores não teriam mais a estabilidade no cargo. Os contratos seriam parecidos com os assinados por trabalhadores da iniciativa privada, que apesar da seleção por concurso público, a possibilidade de vínculo temporário e contratação estariam dadas no modelo que eles iriam encontrar para precarizar essa relação. Os setores sensíveis a pressões políticas, como auditores fiscais, diplomatas, seriam poupados das novas regras. Isso é o que está proposto, mas eu faço essa menção, e na minha fala eu fiz questão de evidenciar isso, porque nós precisamos, inclusive, cobrar isso, porque são servidores de carreira do Estado brasileiro, que a priori estão de fora, mas não duvide que este governo poderá sim avançar contra também esses servidores. A seleção do servidor, aliás, não ficaria restrita ao concurso público. O estágio probatório, hoje de 3 anos, iria avaliar na prática as competências do trabalhador antes da sua efetivação. A tentativa dessa reforma, na verdade, vem com a vontade de precarizar principalmente um ataque aos salários. É essa, na verdade, um dos intentos. A ideia de propor os salários menores no início de carreira e progressões mais lentas, com valores equiparados à empresa privada, na verdade, coloca por chão o direito que alguns servidores, com certeza, de carreira, já conquistaram. Eu fico lembrando, por exemplo, muitos se tornaram servidores, como é o meu caso, a partir da Constituição, e que fizemos um concurso público para, no meu caso, ser professor, e eu não consigo ver, nesses ataques que nós vamos sofrer, ataque nenhum a privilégio, porque o privilégio, na verdade, não está sendo enfrentado coisíssima nenhuma nessa reforma. Eu quero deixar muito claro que o governo projeta, na verdade, uma redução do número de servidores. Sem previsão para a abertura de concursos públicos, o governo, na verdade, quer a redução gradual do número de servidores nos próximos anos. Atualmente, dos 705 mil trabalhadores do Executivo, são 35 mil no Rio Grande do Sul, 127 mil reúne, por exemplo, alguns dados aqui que eu passo a ler, estou achando que não é muito necessário, porque não vai dar tempo, só me faltam 2 minutos, eu quero, portanto, ir direto ao cerne da questão política. Esse governo federal, de maneira muito clara, quer colocar por terra alguns avanços que o Estado brasileiro alcançou a partir de uma relação, aliás, de uma construção republicana de servidores que emprestam a sua força de trabalho a partir do concurso que eles prestaram, de maneira muito eficiente e que, a bem do povo brasileiro, se transforma em serviço. É por isso que, na verdade, a reforma administrativa ataca esse serviço que, como o nome já sugere, é para servir ao povo, seja do ponto de vista de ter eficiência quando for para arrecadar, seja do ponto de vista de ter eficiência para a gente construir um Estado forte, que tenha carreira, que possa caminhar para isso. Mais uma vez, só há uma saída para enfrentar
esse governo, é as ruas. É por essa razão que 18 de março, no âmbito nacional, haverá sim uma movimentação dos servidores públicos no Brasil todo, não apenas dos federais, mas nos estados e no município, para inclusive questionar pontos desta reforma. Além, naturalmente, de servidores como nós da educação, é o meu caso, lembrar que nós exigimos que o governo federal renove o Fundeb. O Fundeb hoje não é só um fundo qualquer, é um fundo importantíssimo para que a gente possa continuar pautando a educação do ponto de vista financeiro como prioridade. Já falta investimento, e acabar o Fundeb é precarizar mais ainda